Oi, sou Pedro Neves, faço parte do Círculo, um pouquinho da minha vida profissional. Trabalhei durante muito tempo como executivo e consultor de desenvolvimento de negócios. Gosto bastante dessa mudança entre uma situação e outra e com isso eu fui acumulando algumas experiências que eu quero compartilhar com vocês. Uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha vida foi ter percebido que eu precisava pensar um pouco sobre a direção que eu ia dar para a minha vida, principalmente em termos de propósito, que é o que nós vamos falar hoje. Que um propósito que nos impulsiona é um propósito superior. E valores têm que estar conectados com um propósito maior para a nossa vida. Então, para ter esse propósito maior, quais são os valores que são base para esse propósito maior? Propósito é aquilo que se busca alcançar, um objetivo, uma finalidade. E o assunto que nós vamos discutir é qual é o tipo de propósito que nos interessa. Qual é a forma que a gente pode moldar a nossa vida de acordo com aquilo que a gente tem de propósito. Muitas pessoas acham que o propósito de vida é ter, estar, desfrutar, ser feliz. Quando a gente fala sobre esse assunto, vem um monte de coisa na cabeça da gente. Então, afinal de contas, todos eles são válidos? Todos eles são diferentes, todos eles nos impulsionam. Se a gente pensar lá na base mesmo daquilo que deveria ser um propósito nosso, o primeiro e grande propósito é viver em si. Então a gente tem um monte de necessidades que a gente precisa e deve atender. Necessidades físicas. Alguém já pensou, por exemplo, que poderia ficar sem oxigênio mais do que 5 minutos? Não conheço ninguém que tenha conseguido. No entanto, isso não é uma coisa que motiva a gente a levantar de manhã e ter aquele ânimo diferenciado para fazer as coisas acontecer. Afinal de contas, obter oxigênio é uma necessidade básica sem a qual não existe vida, mas não é uma necessidade que nos torna conectados com um propósito superior. Então a gente pode dividir propósito entre aquelas coisas que são mais básicas e aquelas coisas que têm algo que nos torna diferente, que nos torna especiais, que nos faz sentir que a vida tem um sentido especial. Aliás, propósito que torna a vida especial é justamente aquela coisa que é mais difícil, porque se você for fazer só aquela coisa que é simples, que é fácil, não torna a vida interessante. Né? Sonho ainda não é tributável, então ninguém consegue saber o que a gente pensa, e no que pensa está a primeira coisa para a gente fazer e atingir o nosso propósito. Então vamos pensar coisas que aparentemente são impossíveis, porque foram aqueles grandes sonhadores que sonharam coisas impossíveis que fizeram realizações que marcaram a vida de todas as pessoas. Eu li recentemente um artigo muito interessante de por que uma pessoa dizia que o carro não ia substituir o cavalo. E as razões eram razões absolutamente plausíveis naquele momento. Uma das razões, ele dizia o seguinte: quando chove, tem lama e o carro encalha, mas o cavalo não vai encalhar nunca. E quem achar, por exemplo, que todas as estradas serão pavimentadas é um louco. Eu gostaria muito de pegar essa pessoa que escreveu esse artigo e soltar ele no meio dessas nossas estradas hoje, só para ver o que foi que aconteceu com alguém que não acreditou que o cavalo era melhor do que o carro. Tudo bem, o carro naquela época não era o carro que a gente tem hoje. E as coisas melhoram justamente por isso. Eu gosto muito das pessoas que sonham aquilo que aparentemente é impossível. Esse é o propósito que a gente devia buscar. Alguma coisa que aparentemente é impossível para a gente fazer, porque esse é o desafio que nos estimula. Esse é o desafio que faz a vida valer a pena. Essa é a coisa que faz a gente querer acordar de manhã e realizar as coisas que a gente quer realizar. Fazer o possível é muito pouco. Aliás, me incomoda muito essa história da nossa sociedade, que é aquele brasileiro comum, que quer uma coisa pequenininha, que quer um empreguinho pequenininho, que para ter um carrinho legalzinho, para ter um churrasquinho no final de semana, é tudo inho, chega de inho, vamos pensar grande, vamos pensar em propósitos que fazem a vida valer a pena.
É disso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Agora vamos pensar um pouquinho o que é impossível, o que é que nos limita. Não! O não eu já tenho o tempo inteiro. Não é uma coisa que limita, não é uma coisa que impede a gente de exercer a nossa potencialidade. Aliás, eu falo brincando com a minha esposa que ela é uma pessoa, não vou casar antes dos 40. Se eu tivesse ouvido a minha esposa, eu provavelmente não estaria casado com ela. Mas eu falei, não, você vai casar comigo dentro de 2 anos e a gente vai ter uns filhos legais, a vida vai ser muito bacana. E eu sempre brinco com essa história, porque não, breque de mão puxado. Tudo bem, limite é uma coisa boa naquilo que coloca a gente em risco. Porque tem experiências que não vale a pena a gente seguir, como por exemplo, tudo que você tiver que fazer com o aparelho eletrônico para aprender a usar aquele aparelho eletrônico, sugiro começar lendo o manual, né? Que é uma coisa que a gente só vai ler depois que queimou o bicho do aparelho caro. E aí a gente vê que devia ter lido que a primeira coisa que está escrito no manual é 110. E a gente liga no 220. Então esse é o tipo de experiência com aquelas coisas que a gente não deve fazer. Esse é o tipo de limite que a gente tem que respeitar. Então tem coisas que a gente deve respeitar e tem coisas que a gente deve desafiar. Então, o que nos limita? Muro, fronteira, gravidade, dor, capacidade, lei, fome, sono, idade, opção, fôlego, força, inteligência, memória, corpo, paciência, matéria, disposição. O que eu já sei, atmosfera, neurônio, oceano, continente, idade, vida, o que me limita, aquilo que eu já sei, olha que coisa interessante. O que eu sei cria um limite, e se eu não desafiar aquilo que eu sei, naquilo que é a certeza absoluta que eu tenho de todas as experiências que eu passei durante a vida, eu vou estar limitado a fazer aquelas coisas repetitivas. Então tem uma história muito simples em relação a isso. A idade nos desafia. Eu vi um slide que eu achei maravilhoso. Um velhinho, pô, aquele exagerou, né? Ele estava fazendo halteres. Eu falava, meu Deus do céu, esse velhinho aí com 90 anos está melhor do que eu. Tudo bem que eu não estou tão velho assim, mas também não estou tão mais novo. Mas quando eu vejo aquele cara com aquela vitalidade, eu vejo a outra foto de um velho entubado. Os dois têm a mesma idade. Então a idade limita? Limita. Cria certas circunstâncias que a gente tem que respeitar. Mas também pode ser desafiada. E o mais importante de tudo, a rotina. Como a rotina nos limita. Quando a gente mais precisa de coisas diferentes, a rotina nos leva para o caminho seguro. E é bom a gente ter segurança, principalmente quando tiver um cachorro latindo perto de você. Se tiver um portão, tudo bem, mas se não tiver um portão, é bom você virar e encarar aquilo, fazer uma cara feia, porque o animal reage de uma forma diferente da forma racional como nós pensamos. Isso é uma outra coisa interessante. Quando a gente ri, o animal interpreta como medo. O riso como felicidade é uma coisa que acontece só para o ser humano, para o animal significa medo. Então tem algumas coisas que saber é importante, mas tem algumas outras coisas que eu já sei que nos limita, que nos leva para a rotina, que nos leva para a repetição, e lá no neurônio ele vai solidificar os nossos dendritos, e aí a sinapse vai ficar muito mais lenta, e a gente vai ficando mais cansado, e a gente vai ficando mais acomodado, e vai fazendo sempre as mesmas velhas coisas que nos levam sempre para o mesmo lugar, que não é um propósito superior, que não é uma coisa que faz a vida valer a pena. O que não sabemos se tem limite, que é um outro raciocínio interessante. Espiral, número, sorte, realidade, onda, velocidade, fantasia, o que eu não sei. Espírito, energia, universo, vontade, pensamento, amor, tempo, consciência. Isso eu não sei qual é o limite, então é aí que a gente pode explorar a nossa potencialidade. O que eu não sei me desafia o tempo inteiro, o que eu não sei me move para querer descobrir. Tem uma música do Milton Nascimento que diz assim, se já conheço, eu quero é mais. E o nome dessa música é Ânima, que quer dizer alma. Então a nossa alma, quando ela não sabe que é mais, quem tem esse ímpeto, esse impulso de querer se renovar, de querer experimentar, de querer fazer diferente, de querer buscar novas experiências, novos conhecimentos, esse já está a um passo de um propósito superior. Isso nos motiva. O que eu não sei é um desafio. O que eu sei tem um lado de segurança, mas tem um lado que me limita a fazer as coisas repetitivas. Aliás, criatividade está bem nesse caminho das pessoas que conseguem sair daquela direção comum que sempre nos leva. E é muito interessante, porque é o riso e a criatividade estão no mesmo sentido, aquela quebra, onde todo mundo está indo por um caminho, a pessoa criativa encontra outro caminho. Tem uma novidade maravilhosa.
O grande instrumento para a gente conseguir fazer essas coisas todas, de melhorar o nosso conhecimento, de melhorar o nosso propósito, é esta ferramenta maravilhosa chamada cérebro, que nos diferencia de todos os animais que não têm a razão como base da sua vontade, da sua forma de fazer as coisas. Tudo bem. Muitas pessoas não têm a razão como base de fazer a sua vida funcionar. A gente percebe que esse sistema límbico que a gente tem aqui no cérebro ainda nos leva para muitas decisões inconscientes, intuitivas e irracionais. Essa é a grande briga que a gente tem. Mas o cérebro, ele consegue ser treinado para ser mais criativo, para gostar mais do desafio, para gostar mais das coisas diferentes. E só tem um jeito: praticar. Homem que faz barba, alguns não fazem, eu sei. Gosto de ficar com aquela grandona, eu já passei uma fase da minha vida que era assim também. Mas quem faz barba todo dia, se parar para pensar, vai perceber que faz sempre na mesma sequência. E isso é uma coisa que mata a criatividade. Em circunstâncias de baixo risco, experimenta coisas diferentes. Essa é a primeira questão para você buscar novos propósitos, é você experimentar em situações de baixo risco coisas que são diferentes. Com essa brincadeira eu me impus uma prática que era assim: quando eu estava com tempo, eu tentava sempre fazer um caminho diferente para não sair sempre andando no mesmo caminho para sair de um ponto para o outro. Os meus filhos falavam, está experimentando um caminho novo, né? Às vezes é mais demorado, às vezes chegava numa rua sem saída, às vezes chegava num bairro que eu nunca tinha visto. Mas em São Paulo, por exemplo, isso é uma coisa interessante, você ter sempre caminhos alternativos, porque às vezes aquele caminho que você achava que era o melhor, e às vezes estava empacado, tinha problema. Então, quando você começa a criar essas coisas diferentes, a cada vez que você vai fazer a mesma coisa, se você não tem risco, tentar coisa diferente também te leva para um conhecimento diferente. Também te estimula a ser mais criativo. Então, como eu estava dizendo, a grande questão é: a criatividade pode ser treinada. E a gente vai dizer de um outro instrumento para a gente buscar propósitos e conhecimento, que é o desenvolvimento do próprio cérebro. Veja, se a gente repetir sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, da mesma forma, como é que a gente vai querer encontrar um resultado diferenciado? Se eu levanto todo dia da minha cama, saio da minha casa, viro para o lado esquerdo, depois para o lado direito, depois para o lado esquerdo, depois para o lado direito, e se eu preciso ir para Campinas, por exemplo, que eu moro em Jundiaí, esse é um caminho que vai me levar para São Paulo, não vai me levar para Campinas. Eu não posso esperar que eu tenha resultados diferentes se eu repito sempre as mesmas coisas. Então, o grande e primeiro propósito que a gente tem é se desafiar. Acreditar que com o desafio que você se impõe, você vai chegar num lugar diferente, você vai chegar num lugar, às vezes pode até não ser melhor a princípio, mas o fato de você tentar, o processo de você buscar essa coisa toda, já vai se solidificando na sua própria alma um estado de espírito superior. Esse é o primeiro passo para a gente ter propósitos superiores. Eu vou repetir uma frase aqui para vocês de um filósofo, Schopenhauer. Primeiro começa com chopp, a gente já pode ser remetido para uma coisa mais gostosa e brasileira, né? Meio gelado ali assim, com um pouquinho de amendoim ali do lado e mais duas pessoas falando mal da vida de todo mundo, a gente resolve o problema do mundo. Mas Schopenhauer falou uma coisa mais interessante. Todo homem toma os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. Todo homem toma os limites do seu campo de visão como os limites do mundo. O maior erro que a gente comete é julgar os outros pelo que a gente é, pela nossa própria experiência. Se alguém te decepciona profundamente, basicamente é porque aquela pessoa não age, não reage, não faz, não pensa, não deseja, não cresce como você age, reage, pensa, deseja, cresce. O maior e mais próximo referencial somos nós mesmos. Nada errado com isso, faz parte. A grande questão é como que a gente pode extrapolar isso, como que a gente pode sair dessa grande limitação que somos nós mesmos. Se eu acho que os limites do mundo é aquilo que eu enxergo, quer dizer, não existe nada além daquilo que eu percebo, Jesus, estaríamos andando de cavalo até hoje. Muito provavelmente o inventor do carro não teria pensado em coisas como um carro, com aquele barulho, com aquele cheiro desagradável, fazer o que fez hoje em termos de locomoção para o ser humano. E todas as outras coisas derivadas da tecnologia. Aliás, vamos falar uma coisa muito interessante. Quando eu vi isso, eu achei o máximo. Esse é o grande motivo da gente ter desenvolvido toda a tecnologia do mundo. São poucos os animais que conseguem fazer uma garra para agarrar as coisas.
Veja, nós e os símios, os primatas, temos essa capacidade. No momento que nós pudermos agarrar as coisas, transformar isso numa ferramenta para executar a quebra de uma castanha, por exemplo, daí derivou toda a tecnologia. Daí derivou todas as ferramentas que tornaram a nossa vida muito mais simples e, por outro aspecto, um pouco mais complicado, porque a gente acaba querendo trocar a vida por eletrodoméstico, a gente nem imagina que podia ser uma coisa imprescindível. Mas o bacana nessa história é que tem uma tribuzinho de primatas lá no berço original, né, que já desenvolveu isso. Eles pegam uma ferramenta para quebrar essa castanha que eu falei para vocês. E o grande outro passo que existe para o desenvolvimento, para propósitos diferentes, foi transmitir esse conhecimento para a próxima geração, para eles começarem de um patamar diferente. Essa é a grande diferença da racionalidade dessa ferramenta maravilhosa. A gente tem a capacidade de aprender e apreender, tornar aquilo um valor nosso. É uma diferença muito grande de significado. Quando eu apreendo algo, eu tornei isso inerente lá na base do meu raciocínio inconsciente. Eu não penso para fazer aquilo. Eu sou melhor porque eu já incorporei aquele valor de alguma forma. E o grande diferencial é quando você transmite isso para a geração seguinte. Então já tem primata que está se desenvolvendo nesse sentido. Perceba, tem um grande amigo, um grande mestre que passou pela minha vida, o senhor Orlando Catini, que ele era um engenheiro que dava treinamento sobre manutenção de máquinas, e eu chamava ele de velho Catini, na verdade ele era bem mais velho do que eu, mas foi um aprendizado muito grande. E ele me contou uma coisa interessante. Pedro, eu estava uma vez em Nova York, e lá em Nova York eu vi uma maquininha que eu achei o máximo. Você põe uma moeda, aparecia uma luzinha e uma música, e saía uma galinha que ficava dançando ao som daquela música. Tudo bem, no final da música aparecia uma comidinha, a galinha comia a comidinha, puf, e eu pensei, meu Deus, se a galinha pode aprender a dançar, o que é que um ser humano não pode aprender? Se uma galinha pode ser, tudo bem, ela foi treinada, é um pouquinho diferente, mas vale a imagem, a simbologia. Se a gente consegue, pessoas limitadas, saírem daquela zona de conforto e alcançar um potencial 3, 4, 5 vezes maior do que aquela zona de conforto inicial, imagina uma pessoa que tem toda a sua potencialidade e não tem grandes limitações físicas, por exemplo, e intelectuais. Então, qual é o potencial que nós podemos desenvolver? Por que a gente não desenvolve esse potencial todo que a gente tem? O que nos limita? O que eu não sei, aquilo que eu já sei, aquilo que eu sou e o conforto de ficar na situação que é repetitiva, porque ela nos traz um falso sentimento de segurança. Então, em relação aos nossos limites, a primeira coisa que nós temos que fazer é saber qual é a estratégia que a gente pode. A gente pode aceitar os nossos limites. Não, eu não consigo ficar mais do que 5 minutos sem oxigênio. Se eu treinar muito, porque no meu caso 1 minuto sem oxigênio, eu já estou ficando azul e muito preocupado. Aliás, esse não é o meu maior problema, né? Que eu tive que resolver de uma forma muito radical. 5 horas sem comer já começa a ficar intragável para mim mesmo. Então nós temos essas limitações. O físico nos exige que a gente possa ou não possa fazer, mas mesmo esses limites físicos podem ser desafiados. Mas algumas coisas a gente tem que aceitar. Então, a grande questão a outra estratégia ignora totalmente os limites que a gente tem. Né? Eu tenho medo de quem não tem medo e eu tenho medo de quem só tem medo. Essa pode ser uma frase de como que a gente pode encarar essas situações. Por quê? Vamos voltar um pouquinho para falar daquela situação de equilíbrio. Muita gente diz que a gente tem que ter equilíbrio. Isso é muito legal para a gente raciocinar um pouco. Porque tem vários tipos de equilíbrio. Tem um equilíbrio que é estável. Imagina uma bola, aliás, tem até uma imagem, uma bola, né? Uma parte plana. Essa bola nessa parte plana está estabilizada. Está em equilíbrio. E não vai para lugar nenhum. Se ela ficar ali o tempo inteiro, não vai para lugar nenhum. Esse é um equilíbrio estável. Existe um outro tipo de equilíbrio estável também. Imagina um morro, tem essa imagem aí também, né? No morro aqui na pontinha tem uma bola. Também é um equilíbrio estável. Mas tem uma diferença muito grande entre um e outro. Qualquer pequena mudança de circunstância numa situação para outra, o seu equilíbrio estável vai para o espaço.
como que a gente sabe se nós atingimos uma situação em que nós estamos no equilíbrio estável? Que, aliás, é isso que a gente busca, estabilidade. Mas estabilidade significa estagnação, significa que a gente não vai para lugar nenhum, né? Naquela bola que está numa superfície plana, se você der uma empurrada, ela sai andando ali até que acaba aquela força e para, né? E eu chamo isso de efeito balão. Na minha vida profissional, você tinha uma pessoa com um potencial muito grande, então você chega e fala assim, acredito no seu potencial, você está enchendo, o cara sai de lá, porque você é comprometido, porque você tem um esforço muito grande, você tem uma escala de valores muito maior, mas você não faz. Quando a gente passa uma tarefa para você, você fica ali olhando aquela tarefa, passa um dia, 2, 3, em vez de resolver aquela tarefa, você põe todos os motivos pelo qual você não fez a tarefa e devolve aquele pacote dizendo não tem condições. Quando era só uma questão de olhar o seu potencial. Olha, veja, por que você não pega isso e faz um pedacinho de cada vez? Então eu chamo disso de efeito balão. Você vai dando força para aquela pessoa, enche, 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 e alguns, inacreditavelmente, pumba, dão um estalo e vai para o resto da vida e cresce. Mas alguns balões estão furados, então você enche o balão, daí umas 2, 3 semanas, você está lá com o balão vazio de novo. Ah, puxa, preciso de um bando de esparadrapo aqui para fechar esses furos desse balão. É isso, quando a gente está numa estabilidade e recebe um impulso, se a gente consegue agregar mais coisas naquele impulso, dá uma deslanchada e muda de patamar. E se a gente tiver numa situação que a gente acha que é um equilíbrio estável, mas ele está por um triz para, né, desabar pelo morro, aí pode não ser uma coisa muito interessante. Então, pensar se aquela história da estabilidade que a gente está buscando, ela significa mesmo uma situação de conforto ou uma situação de desconforto. Aliás, muito importante. Para aprender a andar, a criança tem que sair do seu equilíbrio estável e se lançar no vazio num desafio de precipício. A gente já esqueceu, né? Mas eu lembro, os meus filhos, por exemplo, o do meio foi o que mais deu trabalho nessa história, porque aquele cidadão não tem medo de nada. Então ele se lançava e sempre se lança em desafios. Ele estava mais para aquele leão do Lip Hard, né? Saída pela direita. O leão que sempre se estrepa. E o Lip que nunca tem problema, mas ó vida, ó dor, não vai dar certo. Não vai mesmo, né? Porque você já não começa não tentando, então não vai dar certo, porque você já diz que não vai dar certo. Você não se desafia, né? A hiena triste, que é uma metáfora mais legal do que uma hiena triste, né? Mas o meu filho do meio, quando aprendeu a andar, foi uma desgraça. Ele ralou o queixo várias vezes, ele quebrou tantas vezes o dente da frente, nós tivemos que fazer um implante. Com 3 anos de idade, meu filho já tinha um implante no dente da frente, e tantas vezes que ele se lançou no precipício para andar e se arrebentava, se lançou e se arrebentava. Hoje ele é o destemido. Ninguém brinca com esse cidadão, porque ele vai para cima das coisas que ele quer. Então eu falo para minha esposa bastante, esse aí não se preocupa, porque ele vai mover, né, céus, terras e enfrentar todas as dificuldades. Quem vai estar do lado dele tem que gostar de aventura, de se lançar em precipício. Obviamente que ele foi encontrar uma companheira que não é bem assim, é o contraponto, parece que essas coisas se atraem, mas o que eu quero dizer é andar, caminhar, sair, aprender a andar. Envolve um sacrifício, envolve vencer o medo de se arrebentar. Envolve sair do equilíbrio em que se está. Então, o que eu não sei, o que eu já sei, a vontade de estar numa situação segura e estável e a estratégia que a gente tem para enfrentar os limites que a vida e que a nossa própria situação física nos impõe. É por aí que a gente tem que achar uma forma de buscar um propósito que torne a vida maravilhosa para levantar todo dia de manhã e falar: eu não sou só uma pessoa que vai obter oxigênio. Eu não sou só uma pessoa que vai ficar confortável. Eu não vou só ser uma pessoa que está segura naquela situação que está, mas eu quero me desafiar o tempo todo em função da busca de um propósito superior. Mas a vida é equilíbrio? Tem 2 amigos aqui na frente que estavam falando uma coisa aqui muito interessante, a metáfora da bicicleta. Bicicleta parada não está equilibrada. Para você se equilibrar, você tem que andar, você tem que se movimentar. Então, a vida é parada? Vamos olhar para fora e perceber como que as coisas se transformam? E tem uma coisa muito importante para falar aqui para todos nós. Mudar é uma realidade há muito tempo. Há muito tempo a mudança é uma realidade. É uma realidade intrínseca da nossa vida. Mas a questão não é que está mudando, né? Não é a mudança
Não é a velocidade da mudança que está mudando, é a aceleração da velocidade, é muito mais do que isso. A mudança, ela é uma realidade há muito tempo. Se você não quiser mudar, você vai ser mudado. Você vai ser impelido por essas coisas, por essas forças externas. E aonde que a gente pode buscar entusiasmo para fazer isso? Aliás, essa é uma palavra maravilhosa que eu gosto muito. Entusiasmar-se é estar possuído por um Deus. Esse é o significado lá no pé da letra da palavra. Então, lá para trás, quando uma pessoa estava entusiasmada, possuído pelo Deus da agricultura, ele poderia produzir uma grande colheita. Eu tirei isso de um livro muito antigo do professor Marins, chamado Socorro Precisa de Motivação. Tive o prazer e o privilégio de conversar com ele algumas horas, quando ele ainda já não estava mais tão famoso. Tive uma situação em que eu pude recepcioná-lo e bater lá um longo papo. Não sei o que aconteceu com o professor, mas esse livro, Socorro Precisa de Motivação, me deu um gás muito grande num momento muito importante da minha vida profissional. Foi uma grande transição que aconteceu. E aí a questão é como automotivar-se, como autoentusiasmar-se. Aonde você pode buscar a essência, a energia, o motivo para você entusiasmar-se. E olha que bacana, que começa a nossa conversa sobre o propósito superior. Entusiasmar-se é estar possuído pela divindade. É isso que a gente vai falar um pouquinho sobre os propósitos que orientam a nossa vida material, nossa vida profissional, psicológica e a grande questão da divindade dentro desse contexto. Ok. Considerando que nós passamos a maior parte do nosso tempo útil, vamos descontar o sono, vamos descontar a necessidade de alimentação, vamos descontar o tempo que a gente precisa para eliminar o resto daquilo que nos serviu de alimento, né? E aí sobra o nosso tempo útil, as famosas 8 horas de trabalho por dia, que representa aí um percentual muito grande. Então, o ambiente de trabalho, onde a gente está se relacionando com as pessoas para produzir valor, que são valores que a gente vai, na nossa próxima conversa, detalhar um pouco mais sobre valores, mas nesse tempo útil que a gente está dentro do trabalho, a gente é levado a um conflito entre os propósitos individuais e o propósito da organização, a qual a gente está trocando vida por dinheiro para conseguir algumas coisas que são necessidades. E as empresas, de um modo geral, ela tem propósitos que são umas coisas que às vezes parecem não ser assim tão alinhado com o propósito que a gente tem de vida, de querer alguma coisa melhor para si mesmo. Às vezes as empresas falam de umas coisas assim esquisitas como lucro, mercado. A gente vê a missão da empresa, que é uma coisa tão bacana, tão maravilhosa. O propósito da nossa empresa é tornar a vida e o convívio das pessoas mais agradável. Isso aí podia até caber, por exemplo, numa empresa que estivesse vendendo cigarro, né? Porque afinal de contas nada é mais agradável do que pitar um cigarrinho ali junto com outra pessoa batendo papo, fica mais agradável. Embora em termos de saúde isso possa não ser assim tão bom quanto aquela missão. O que eu quero dizer com esse exemplo é, às vezes o que está escrito e está declarado que é o propósito não é a prática que acontece no dia a dia. Porque, infelizmente, a gente ainda vê que nesses ambientes estruturados, né, eles não criam uma condição para desenvolver o potencial que cada ser humano tem em termos de cooperação, fazer as coisas em conjunto, e de consumo consciente, e de preservar o meio ambiente para as próximas gerações. Tem muita empresa que já está na prática fazendo coisas nesse sentido, mas nós ainda estamos num modelo de organização e de produção em que, infelizmente, por esses propósitos de perpetuação, de perenização da própria organização, muitas atitudes, muitas decisões não tão inteligentes, não tão cooperativas quanto está escrito na missão, elas acontecem. Tem um amigo meu que diz que esse ambiente estruturado, vamos lá, né? Qual que é o ambiente estruturado que eu estou falando? Um filósofo alemão, Max Weber, criou a primeira estrutura de organização de empresas de uma forma assim mais formalizada. Ela é piramidal, hierarquizada e monocrática. Aqui em cima tem alguém que está zelando pelo interesse daquela organização dentro dessa estrutura. E, entre tantos interesses, o interesse principal é o interesse do dono daquela organização. E nesse ambiente estruturado, hierarquizado, piramidal, monocrático, o ser humano acaba tendo uma chance de desenvolver não o seu melhor, mas muito pelo contrário,
para chegar lá e subir dentro dessa estrutura, acaba se comprometendo e tomando decisões que, quando chega, tem que continuar perpetuando esses valores. Que não necessariamente está errado em si a maneira de fazer. A estrutura não é o que nós estamos discutindo, mas é a maneira como essa estrutura é usada para o ser humano, e a gente chega numa conclusão. Os propósitos individuais, né, de cada uma das pessoas que estão dentro daquela organização, via de regra, não estão muito alinhados, né, com os propósitos da empresa. Tem um desalinhamento nessa história que a gente precisa pensar um pouco e decidir o que a gente pode e deve fazer em relação a esse desalinhamento. A gente pode dizer, sem muita chance de errar, que os propósitos individuais e os propósitos das organizações não estão alinhados. Mas quem falou que a gente precisa estar completamente alinhado? É justamente essa questão da pessoa que olha as coisas que são repetitivas, que propõe coisas diferentes, que causam as grandes transformações. Que, aliás, é o último tema que nós vamos falar depois, de valores, propósitos e transformação, como que a gente usa essas coisas todas para fazer as transformações que a gente precisa. Então vamos lá. Tem uma historinha muito interessante. Alguém inventou um relógio que era um modelo completamente diferente do relógio suíço. Aliás, tem até um ditado, preciso como um relógio suíço. E o modelo mental e o modelo físico de um relógio suíço era um monte de pecinha pequenininha, uma engrenagem com a outra, que ela tinha que estar assim perfeitamente alinhada. E eles chegaram no estado da arte, da perfeição, de fazer um relógio que era infalível. Você podia dizer que era tão preciso quanto um relógio suíço. Aí vem provavelmente um japonês, pelo que eu sei, e inventa um modelo diferente de relógio, mas muito mais barato, um relógio eletrônico. Obviamente, onde é que ele foi oferecer esse grande invento da vida dele? Lá para a indústria de relógio suíço. Aí o cara fala, não, isso não é relógio. Não, mas pera um pouquinho, relógio não é aquele negócio, agora eu que estou dramatizando, relógio não é aquele negócio que marca a hora, isso marca a hora, ó, tem uma precisão maior ainda, e é muito mais barato, custa 1/10 do valor. Aí a pessoa que tem aquele modelo mental da pecinha fala, mas o que eu vou fazer com o relojoeiro? Meu Deus, o relojoeiro passa um tempão danado aprendendo a mexer com aquela pecinha, depois ensina o filho dele, que ensina o neto. Já umas 4 gerações tem gente que está se mantendo com isso, nós estamos bem pra caramba. Ó. Tão preciso quanto um relógio suíço. Não, isso não é relógio. Esse cidadão respirou fundo, foi para outro lugar que alguém acreditou na história dele, pufa, fez uma indústria de relógio japonês. Eu fiz uma vez uma pesquisa, eu estava numa sala com umas 150 pessoas. Alguém tem relógio mecânico aqui? Ninguém nem levantou o dedinho. E relógio? Aliás, ninguém nem tem mais relógio, né? Porque hoje relógio a hora você está medindo com um negócio chamado smartphone, que você está aqui na tua orelha, ele te avisa, né? Ou então, quando você está com o teu fone de ouvido aqui, ele está te falando, é hora de você parar de correr. Quer dizer, medir o tempo já não tem mais a mesma necessidade que tinha antes. Mas o que virou a indústria de relógio suíço? Virou uma joia, que ele teve que colocar lá em volta um Rolex, com ouro, com diamante, com brilhante, e é menos de 1% do que era a unanimidade daquela época. Então, se a pessoa que está dentro daquele alinhamento de propósito, não pensar fora da caixinha, vai continuar repetindo as mesmas coisas. E nunca mais a indústria de relógio suíço vai ser importante como hoje é a indústria de relógio eletrônico. Aliás, tem uma frase desse meu grande amigo aí também, vou declarar o nome dele, Nelson Jorge Leite. Não é o fabricante de vela que vai inventar a lâmpada, porque o modelo do fabricante de vela é aquela coisa que ele tem que pegar uma matéria-prima de um jeito, transformar de uma maneira, e nenhuma lâmpada vai ser mais eficiente do que a vela, para ele. Tem um outro exemplo muito importante também de quebra de propósito de alinhamento. Durante muito tempo se vendia gelo. Tinha vendedor de gelo. Tem até um filme meio antigo que aparece a pessoa assim com uma garra enorme, pondo aqui atrás das costas uma pedra de gelo enorme e andando com aquela pedra de gelo, que era para quê? Para gelar as coisas um pouquinho lá e tal, né? Até que alguém vai e fala, puxa vida, mas é tão ruim a gente só poder vender gelo que é feito naturalmente, né? Porque naquela época eles tinham lá algumas regiões que tinha gelo natural, ele cortava, quebrava o gelo, até que o cara fez uma máquina de gelo. Claro que o transportador de gelo não gostou, porque agora
O emprego dele foi para o espaço, né? Ele aprendeu a transportar gelo de uma forma mais eficiente. Era tão eficiente que quando ele ia chegando dentro da casa, ia pingando água, ia sujando tudo, a bota dele não estava legal, mas pegar ou largar, se você não quer comprar esse gelo, tem quem quer. Eles não melhoraram muito o serviço. Quando começaram a fabricar gelo, o que aconteceu? Esse é muito interessante. O transportador de gelo teve que melhorar, já teve que pôr o gelo dentro de um pacotinho, teve que fazer promoção, então melhorou um pouquinho o serviço dele. Quando ele melhorou um pouquinho o serviço, que ele estava concorrendo agora com uma fábrica de gelo, que podia vender esse gelo num monte de lugar diferente, né? E quando ele melhorou um pouquinho o serviço dele, ele até teve um resultado um pouco melhor. Aí alguém olha aquela fábrica de gelo e fala assim, peraí, eu não sou vendedor de gelo, eu sou vendedor de preservação de alimento. E falou que tinha que fazer uma coisa diferente, uma fábrica de gelo, uma fábrica de frio, portátil, que pudesse estar na casa de qualquer um. E aquela pessoa que tinha aquela indústria enorme de gelo falou, não, ninguém vai querer comprar um negócio desse para pôr em casa. Alguém vive sem geladeira hoje? O fabricante de geladeira, o cara que inventou, pensou essa história, quando olhou lá do lado e tentou oferecer para a indústria de gelo, o cara também não aceitou. Aí alguém gostou da ideia e pronto, nós estamos aqui. Então veja, as quebras de paradigma de estar alinhado com o que o senso comum pensa é uma outra grande limitação que a gente tem que romper. E romper rápido, porque isso vai sedimentando, vai diminuindo a sinapse dos nossos neurônios. Falando de propósito de empresa, eu vou falar de um outro grande ídolo que aconteceu na minha vida. Konosuke Matsushita. Konosuke Matsushita fez um conglomerado chamado Mitsubishi. E agora eu vou ler uma frase dele. A mente livre é aberta a ver diversas oportunidades. Humilde o bastante para aprender de tudo e todos, tolerante o bastante para perdoar tudo, perceptiva para ver as coisas como são e sensata para julgar pelo que valem. E ele fez uma coisa maravilhosa, gente, eu fico até hoje, eu fico assombrado, principalmente pela sociedade que a gente vive. Konosuke Matsushita fez um plano de metas, de propósitos empresariais de 150 anos. 150 anos. Isso me lembra uma piada, um cidadão está lá numa aula de astrofísica e aí a pessoa fala assim, o Sol como uma estrela em 1 bilhão de anos vai explodir. Desculpa, o senhor falou 1 bilhão ou 1 milhão? Não, eu falei 1 bilhão. Nossa, que susto, que se fosse 1 milhão já ia mudar muito a minha vida. Imagina, como que a gente se lança em pensar coisas de 150 anos? E ele fez isso em 3 etapas de 50. Uma pessoa que pensa o futuro dessa forma, por si só, já é uma pessoa muito fora da curva. E tem uma pessoa que saiu daqui para lá, né? Teve uma conversa com ele. Um brasileiro saiu daqui e foi conversar com Konosuke Matsushita, ele já morreu. Foi o Jorge Paulo Lemann, foi lá bater um papo, pensar qual é o segredo da história toda. Eu conto já essa história. Mas o que é que o Konosuke pensou em etapas de 50 anos? Ele pegou aquela etapa de 50 anos, 3 etapas de 50, e o primeiro grande objetivo de 25 anos é ser líder em todos os segmentos que compete e ser o dobro do segundo lugar. Ser líder em todos os segmentos que eu vou competir e ser o dobro da pessoa que está em segundo lugar. Esse é um propósito ambicioso? Esse é um propósito impossível? Ou esse é um propósito que motiva todas as pessoas a acordar de manhã e fazer uma coisa diferenciada? Um pouco antes de morrer, Konosuke reuniu os 5.000 executivos principais numa grande reunião, e agora eu não tenho nenhuma referência como é que foi isso, porque eu só fiquei sabendo que eu acabei conhecendo uma pessoa que escreveu muito, gostava muito dele, né? Aqui um consultor também. Então ele reúne os 5.000 pessoas, próximo já, questão de um pouco tempo depois disso, ele morreu. Aí ele, imagina a situação, né? Todo mundo é essa pessoa mítica, aparece lá e com o microfone fala. Algum tempo atrás eu estabeleci alguns objetivos, que era, e repete o objetivo, né? Ser líder em todos os segmentos, ser o dobro, e nós conseguimos a primeira etapa de 25 anos. E nós só conseguimos isso porque vocês entenderam esse propósito, vocês entenderam esse objetivo e vocês fizeram isso. Ninguém faz nada sozinho. Então eu queria deixar uma última mensagem para vocês. Muito obrigado.
E fica aquela situação assim, né? Aquela exclamação, muito obrigado. Eu fico imaginando se eu estivesse lá, eu ia falar, de nada, mas quem tem que agradecer você sou eu, você mudou minha vida com esse propósito. Então, a minha sugestão em relação à vida de cada um é uma profunda reflexão sobre qual é o propósito de onde cada um de nós estamos. Que a gente tem o poder de decisão. A gente tem o poder de mudar, de direcionar a nossa vida, mesmo no ambiente que a gente está, mas se o ambiente for extremamente tóxico para aquilo que você deseja, e eu já vi muitas pessoas fazerem isso, eu desafio todo mundo a se desafiar. Ah, não, pera um pouquinho. Eu posso fazer algo melhor do que isso se estiver em outro ambiente. Eu posso fazer algo muito melhor do que isso se estiver sozinho. Eu posso fazer algo muito melhor do que isso se eu me juntar com pessoas que querem fazer algo muito melhor do que o que eu estou fazendo agora. O que eu estou produzindo com o meu tempo de vida nesse local? Eu não quero dizer com isso que cada um tem que se levantar de manhã lá, dar um pontapé no seu emprego, né, e sair aí para a rua para tentar fazer alguma coisa que é utópica, mas planeja, né? É bom planejar. O meu objetivo é, dentro de tanto tempo, eu estar fazendo tal coisa, e começa a se movimentar nesse sentido, usar o seu outro tempo para si mesmo com um propósito superior. Que o grande propósito superior tem que estar ligado com algo além da matéria, tem que estar ligado com algo além de simplesmente viver. Você pode viver até muito bem, ter muito conforto, ter muita saúde, mas vai ficar um vazio muito grande se não tiver um propósito superior. A grande ferramenta para a gente fazer isso é a nossa inteligência. E o nosso cérebro, felizmente, tem uma capacidade de renovação. Algumas coisas novas sobre cérebro que é bom a gente saber. Durante muito tempo se acreditava que os neurônios não se reproduziam. Já tem uma corrente dizendo que os neurônios continuam se reproduzindo. Mas tem pessoas que se reproduzem mais do que as outras. Os neurônios, eles continuam crescendo. A sinapse pode ser estimulada. As inteligências que já se sabe, elas podem ser desenvolvidas. Todo mundo naturalmente tem uma propensão para um certo tipo de inteligência. São várias, né? Eu, particularmente, tenho uma propensão muito grande para a lógica matemática, e o meu primeiro trabalho foi ser programador de computador. Durante 10 anos eu fiz programa de computador. A ponto de chegar um momento na minha vida que minha esposa falou assim: eu não sou um robô que você vai me programar que nem você programa com seus computadores. É uma coisa que a gente precisa parar para pensar. Quando teve aquele crepe da Apollo 13, e as pessoas tiveram que se debruçar, né? Porque imagina se naquele momento o programa espacial perdesse aqueles astronautas, muito provavelmente nós não estaríamos na situação que a gente está hoje como humanidade, porque o desenvolvimento tecnológico que foi decorrente da corrida espacial está permeando a nossa vida aí no dia a dia. Mas naquele momento deu um estresse muito grande, porque as pessoas tinham que recalcular uma trajetória não preparada. Você já imaginou? O voo naquela época, né, sair da Terra e ir para a Lua era uma insanidade. Era uma insanidade. As possibilidades de dar coisa errada, que naquele caso deu, era muito grande. Então eles ficavam preparando assim, repetindo. Naquele exato momento em que deu o crepe no Apollo 13, eles precisavam refazer em pouquíssimo tempo um trabalho que eles passavam anos fazendo, se planejando. Então deu um estresse muito grande naquelas pessoas, que aí eles desenvolveram uma síndrome comportamental das pessoas que têm essa inteligência lógica, matemática muito desenvolvida. Eu vivi isso. Uma expectativa, olha lá de novo, né, de que as pessoas vão reagir de acordo com o que a gente pensa, de acordo com aquilo que a gente acredita que é correto. Então, se no mundo da racionalidade, lógica, matemática, as coisas são previsíveis. Você escreve um algoritmo, se acontecer isso, vai acontecer aquilo, e a gente começa a gerar uma expectativa de que a vida aqui fora seja assim também. Mas o mais bacana dessa história é que todas as inteligências que estão no cérebro se complementam. Então, se existe a inteligência lógica, matemática que leva para a racionalidade, existe também a inteligência emocional, ou então intrapessoal, interpessoal, que são contrapontos e uma pode reforçar a outra. Mas o mais bacana de tudo isso, vamos listar rapidamente algumas aqui, né? Inteligência espacial, que é a capacidade de mexer com formas, cores e sombras. A inteligência sinestésica, que todos os atletas têm muito desenvolvido, que é a capacidade de coordenar o próprio movimento físico, né? A inteligência linguística, a capacidade de se comunicar.
Todas essas inteligências, aparentemente, segundo Dana Zohar já falou naquele seu livro lá, O Coeficiente Espiritual, elas estariam complementadas por uma inteligência, um coeficiente espiritual, que é o que leva a pessoa para um propósito superior. O propósito superior extrapola a questão física, extrapola a questão de produzir resultado ou financeiro, ou valor, ou qualquer nome que você queira. Se o nosso propósito estiver voltado só para essas coisas pequenas, vai acontecer uma coisa muito interessante. É chegar lá e sentir um vazio. Um vazio muito grande. Porque se o ser humano não for respeitado nesse tripé, material físico, psicológico e espiritual, se essas três componentes não estiverem atendidas no sentido de buscar propósitos para atender todas essas necessidades, vai ficar um cidadão pela metade, fragmentado, insatisfeito, infeliz e com uma sensação, principalmente quando chega no fim da vida, quando passa, né, do meio-dia para tarde, onde é só uma ladeira, onde lá no fundo é o fundo, fica uma sensação de o que eu poderia e deveria ter feito com o tempo que eu passei até agora. Aliás, a gente vive preso entre alguns infinitos. O infinito do passado, de todas as coisas que a gente deveria ter feito. O infinito do futuro, que é uma coisa que pode parecer enorme pela frente, quando na realidade o que existe é esse momento. E é esse momento que a gente pode, que já passou, que não é o mesmo. A cada estalo que eu estou dando aqui está passando um instante, que é um instante novo, em que a gente se renova, em que a gente muda, em que a gente busca novos propósitos. Quando a gente entender conscientemente que o que existe de concreto é o momento que a gente está vivendo agora, que a gente deve usar o infinito do passado como uma referência por todas as experiências que a gente já passou e que tem que desafiar, porque um micromésimo de distância que a gente mudar hoje na nossa direção, daqui 150 anos, como o Konosuke Matsushita pensou, vai fazer uma diferença enorme do lugar em que a gente vai estar. E é isso que a gente tem que, na essência, buscar. Um propósito que nos estimule a saber que nós estamos andando para um sentido superior. E que esse sentido superior nada mais é do que respeitar e entender o ser humano de uma forma integral. Uma forma completa. Uma forma única. Nós somos iguais em vários sentidos, em vários direitos, em vários deveres, mas somos absolutamente diferentes um do outro e cada um tem um caminho diferente e tem um propósito superior que pode buscar. A grande magia dessa história é entender, aceitar e buscar um alinhamento, mas é um alinhamento diferente desse alinhamento restritivo. É um alinhamento coletivo que vai levar a humanidade para um futuro superior. Valores e propósito. A busca de sentido é a principal motivação do ser humano e quando essa necessidade deixa de ser atendida, fica o vazio. Esse é o gancho de quando a gente estava falando de propósito. Então, propósito superior tem que estar conectado com valor superior. E o valor superior é uma coisa que dá sentido para a nossa vida. E o que está acontecendo hoje, no mundo atual? O mundo atual está atendendo essa necessidade de ter um sentido especial para a nossa vida? Quais são os valores que a gente está acostumado hoje a buscar, a perseguir, a nos motivar? Muito bem, qual a definição de valor? Um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que definem a forma como se comportam e interagem com outros indivíduos, com outras organizações e com o meio ambiente. Ou seja, comportamentos determinantes na gestão das organizações. Mas valores também podem ser merecimento, talento, reputação, coragem, valentia. Então, aquela pessoa tem valor porque ele tem talento, tem valor porque tem merecimento. Então, quais desses valores permeiam o nosso dia a dia? Quando a gente entra numa organização que precisa gerar lucro e gerar lucro de uma forma que perenize essa organização, está baseado em quais comportamentos, em quais interações que ele valida como correto. Em primeira e última instância, um conjunto de valores que um
um grupo qualquer define como correto, tem um outro nome, chama ética. Né? E não tem essa história de dizer, que normalmente a gente pensa quando fala de ética, que tem aquela pessoa é ética. Não. Qualquer um que tem um conjunto de valores que tem como significado o correto para ser seguido, ele tem uma ética. Existe a ética do bandido, que aliás funciona pra caramba, né? Até porque, qual é a consequência quando aquele conjunto de valores não é seguido? O bandido é um pouquinho mais radical, né? Ele mata mesmo. Então, não tem por onde não seguir aquele conjunto de valores. Trazendo isso para o nosso dia a dia, nós temos como transgredir com os valores que aquele grupo que nós pertencemos estão considerando como correto. E aí começa esse jogo entre o valor, que é o valor individual de cada um, que é tido como correto, e o valor do grupo ao qual nós pertencemos. Afinal, quanto vale um ser humano? Teve uma pesquisa muito interessante numa empresa, de uma revista chamada Super Interessante, que a pessoa pegou todos os componentes químicos de um corpo humano e pôs valor. É um pouquinho chato isso, porque infelizmente mais de 70% do corpo humano é água, né? Então não vale muita coisa. Não deu muito dinheiro, né? Transformar toda a água, ainda que ela seja potável, né? Falar, não, essa é uma água humana. Né? Para conseguir vender, então, em termos de água, eu vou ler para vocês o valor. Na verdade, foi a pedido de uma revista chamada Mundo Estranho. O bioquímico Etelvino Bechara, da USP, separou os ingredientes essenciais do corpo de um ser humano de 70 quilos e encontrou os preços mais baratos desses componentes no mercado. Isso foi feito em abril de 2011, então pode ter uma pequena inflação nisso aí, mas não vai ser tão relevante assim. No final das contas, 60% é água, R$15, 1,6% de açúcares, ou 1,1 kg de amido, né, deu R$410, minerais, né, a bagatela de R$1.000, né, proteína, uma coisa um pouco mais valorizada, deu R$38.000, gordura, que felizmente eu perdi bastante ultimamente, deu só 14 quilos, deu R$400, mas olha que coisa legal, né? 0,02% do corpo humano é DNA. 13,2 gramas de DNA placentário está valorizado no mercado a 9,7 milhões de reais. Então, se você tirar o teu DNA, meu amigo, você não é nada que nem eu, né? Porque dá 9.740.000, que na verdade, tirando o DNA, dá R$40.000. Então, quanto vale um ser humano? Qual é o valor de uma vida? Qual é o valor de um corrupto? Ultimamente, um corrupto está valendo bem pouco, se a gente pensar. Qual é o valor de uma amizade? Qual é o valor de um filho? Quando uma família perde um filho, qual é o valor que essa família espera de volta? Como é que a gente consegue dimensionar quanto vale uma vida? Como é que a gente pode pôr preço nas coisas que a gente faz do dia a dia? Brincadeira à parte do Mastercard, né? Uma vida não pode ser valorizada de uma maneira tão simples assim. Porque o propósito superior que a gente quer buscar é um valor que está conectado com o divino. Mas o mais importante, qual é o valor que vale a pena? Tem uma piadinha que eu gosto muito da Mafalda, com o Manolito. O Manolito é o personagem que é o cara mais prático, que é o cara mais materialista, e a Mafalda, aquela menina irreverente. Aliás, de aniversário, minha filha que me conhece me deu uma xícara com a Mafalda. Adoro aquela menina. Principalmente as perguntas dela. Então tá o Manolito lendo lá, né? Vocês vão ver aí no slide, tá lendo o jornalzinho, fala, o que você tá lendo? Eu tô lendo a seção de valores. E ele fala assim, ela fala, mas qual valor? Moral, espiritual, filosófico, valor de vida? Não, só aquele que vale a pena. Os valores financeiros são aqueles que servem para alguma coisa. Então valor tem que servir para alguma coisa. Ele está a serviço de, né? Em última instância, o seu conjunto de valores define a serviço do que você está. A serviço da sua felicidade, a serviço do desenvolvimento seu psicológico, material, espiritual, ou a serviço de alguma coisa que quando você chegar lá você vai perceber que não valeu tanto a pena. O que vale a pena a gente fazer? Em que circunstância vale a pena a gente se sacrificar? Maternidade é uma coisa maravilhosa, né? De novo, lembrando a minha esposa, ela fala assim, meus filhos viveram no meu condomínio.
momentaneamente viveram no meu condomínio. Essa vivência no condomínio cria um vínculo tão forte, mas tão forte, que para nós seres humanos masculinos seria mais ou menos como se a mão da gente passasse a ter vontade própria. Então, de repente, ela se destaca do corpo e tem vontade própria, e cresce, quer vestir roupa diferente daquela que a gente quer. Então, essa conexão visceral da maternidade, né, cria um vínculo e um propósito e um valor tão diferente que a mãe consegue se sacrificar sem pensar meio segundo praticamente a sua própria vida. Então, o valor da maternidade cria um vínculo tão forte que predispõe a qualquer sacrifício. Qual é o valor da nossa vida que a gente poderia comparar com esse valor, com essa intensidade dessa significância que tem um filho dentro do contexto da maternidade? Esse é o propósito, talvez, mais importante, a gente criar vínculos entre as coisas que a gente faz e as pessoas com as quais a gente consegue atingir os propósitos que a gente quer. Qual é a qualidade dos vínculos que nós estamos criando? Qual é a profundidade dos vínculos que nós estamos criando? Qual valor nós estamos professando na hora que a gente cria esse vínculo? Isso nos define enquanto ser humano. A gente fala brincando, né? Me diz com quem anda que eu digo quem você é, e eu falo, me diga quem é que eu vou dizer com quem você anda. É uma via de mão dupla. É assim que a gente vai construindo as coisas em conjunto. É no momento em que o valor mais importante deixa de ser eu, o egoísmo, o eu no centro, para a gente pensar que nós estamos num centro muito maior, muito mais amplo do que simplesmente esse espaço físico que somos nós, que a gente percebe que o propósito e o valor pode ser diferente. É no momento em que a gente entende o significado dessas inter-relações, daquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer, daquilo que eu estou permitindo que se faça, daquilo que eu estou impedindo que se faça, que se conecta como um todo, que a gente passa a ter um valor diferente. Eu gosto muito de uma imagem que eu sempre fiz na minha vida. Estamos todos numa grande nave espacial chamada Terra, viajando numa velocidade vertiginosa dentro de um espaço que é o universo enorme. E ainda assim a gente consegue não enxergar que as singularidades que nós temos não nos torna diferente dessa grande viagem que nós estamos fazendo em conjunto. Como que eu consigo ser feliz se na minha nave espacial tem pessoas que não são felizes, tem pessoas que ainda não têm o que comer, que tem pessoas que não têm o mínimo daquilo que precisam? Como é que eu posso colocar como valor para a minha vida construir algo que está muito mais vinculado com a minha emoção de ter conforto, de ter segurança, que é uma falsa percepção, se eu não consigo olhar para o lado que as pessoas não têm o mínimo do mínimo que deveria ter? E não precisa ir longe, na cidade que a gente está mesmo. Sai do contexto em que a gente está vivendo e vai para a periferia, que você vai ver muito dessa miséria, muito dessa necessidade básica ainda não atendida. Como que eu consigo me ressignificar e criar um vínculo simples com esse ser humano que está do meu lado, que eu tenho que aprender a valorizar, que eu tenho que aprender a entender que se a felicidade dele não for atingida, a nossa felicidade coletiva também não vai ser atingida. Se eu não tiver isso como um valor maior, um propósito maior da minha vida, a vida vai ficar muito sem significado. Isso nos remete a uma outra discussão importante. Como que os nossos valores são formados? A gente precisa raciocinar o que ao longo da nossa vida nós deixamos permear, nós apreendemos para o nosso comportamento como correto, como certo. E aí tem uma coisa muito importante, que a propaganda e os profissionais que usam isso sabem muito bem. A repetição de uma determinada coisa, numa determinada forma, acaba transformando isso dentro da gente como correto. Então, um fato, um conceito que é repetido várias vezes, acaba se introjetando dentro da nossa vida como correto. Algumas empresas usam isso bastante, né? O marketing usa isso muito, muito bem. Quando você fala na sequência verdades que são incontestáveis, num determinado momento você fala um outro conceito, você qualifica esse conceito como essas verdades incontestáveis. Tem uma propaganda da Coca-Cola que ela é icônica. Eu não lembro completamente, mas é mais ou menos assim. Depois de um dia vem sempre uma noite. Depois de um dia vem sempre uma noite. Né? E aí ele continua. Depois, quando chega a noite, aparece a estrela. Quando o sol some, aparece a lua. Não é bem assim, mas é nesse sentido. São verdades incontestáveis que terminam com sempre
Coca-Cola. Quer dizer, na sequência dessa série de valores incontestáveis vem um conceito que a gente qualifica como incontestável. A gente tem que parar e pensar o que é que está por trás dessas mensagens que a gente recebe, por trás dos exemplos que a gente recebe. E tem que aprender a qualificar, a segmentar isso, a pensar em valorizar esses conceitos, essas ações, essas decisões, pensando nesse propósito superior. Né? Nós temos uma tendência muito grande a ser imediatista. Aliás, infelizmente na nossa sociedade a gente ainda tem salário mensal, né? Porque se fosse salário anual, no mínimo a gente ia começar a pensar em ciclo de ano. Isso aí gera um imediatismo muito grande. E esse imediatismo, atender esse imediatismo, nos tira da conexão com aquelas coisas que são perenes. Vamos lá. Quanto tempo demorou algo para se tornar clássico? Música clássica. Mais de século. Mais de século demorou. Esse valor demorou um tempão para ele se tornar uma coisa clássica, para se tornar uma coisa atemporal. Então, quais são os valores que são atemporais? É isso que é a nossa discussão. Por exemplo, o valor da compreensão. O que é compreender? Eu entender em conjunto. Eu entender o que a outra pessoa fala. Eu ouvir integralmente é um valor muito importante para a gente desenvolver. A gente não ouve mais integralmente. Aliás, a gente só ouve aquilo que a gente acha que vai de encontro com aquilo que a gente acredita. Né? Tem essa discussão toda que nós estamos passando agora de que ninguém gosta do contraditório. Puxa vida, realmente é difícil a gente gostar de quem não gosta daquilo que a gente gosta. Mas às vezes, uma grande parte das vezes, as pessoas que não gostam daquilo que a gente gosta são aquelas pessoas que nos fazem ver o que a gente precisa mudar para ser melhor. Então, compreender, ouvir integralmente e dar um retorno para a pessoa naquilo que ela transferiu de informação para nós é muito importante. Eu criei um hábito estimulado por um amigo que é assim, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Você quis dizer isso, isso, isso. Para pelo menos eu entender o que a pessoa está falando. Esse é um valor importantíssimo. Entender o que a outra pessoa precisa, entender o que a outra pessoa quer, entender o que a outra pessoa deseja, para fazer em conjunto, que aliás é o primeiro valor. Né? Estamos todos conectados numa grande nave espacial viajando para um destino comum. Obviamente também a gente não tem que aceitar que aquelas pessoas que estão dentro desse nosso ambiente familiar chamado planeta começam a fazer bobagem, como por exemplo sujar, usar errado. Né? Mas e o que é que nós estamos fazendo no sentido de contribuir para que essas outras pessoas também expressem o seu melhor? Esse é um outro grande valor importante. Então veja, pensar coletivamente, agir coletivamente, entender coletivamente, gerar propósitos coletivos, gerar valores coletivos, sai desse lugar comum, que é o que as grandes organizações estão estimulando com a competição, é eu sou melhor do que outra pessoa. Que esse é um grande veneno que acontece no nosso relacionamento. É muito tóxico isso. O privilégio. O privilégio está baseado na questão de que eu sou melhor que o outro. E aí, quando eu acho que eu sou melhor que o outro, esse é um valor que intoxica todo mundo. Então, quando eu chego na situação que eu estou, o outro não é igual. Então, conquistei alguns direitos diferentes. É completamente distinto da questão de que cada um tem uma capacidade, produz um resultado e deve ser recompensado por esse resultado. Mas qual é a recompensa que um valor direcionado com um propósito superior nos dá? Não é uma recompensa material. A satisfação de si mesmo, saber que a gente tem significado, não é uma coisa que vai ser suprido por ter o carro do ano, por ter a casa mais bonita, por ter o último modelo do smartphone que foi lançado, ou o perfume mais agradável, ou está na moda. Nada disso vai complementar esse lado interior de propósito e valor superior. Para caminhar para o encerramento dessa nossa conversa, vamos falar a ética dos outros e a nossa ética, ou seja, o que nós aceitamos que é correto, né, e o que a gente acha que o outro aceita que é correto. Basicamente é tão simples quanto isso. Eu tenho um defeito. Esse defeito é um prédio de 22 andares, verde fosforescente e brilhante, que todo mundo enxerga, mas eu olho e falo, isso é absolutamente aceitável. Afinal de contas é o meu defeito, é um prédio de 22 andares. Mas o defeito do outro, que é um prédio amarelo, de 22 andares, fosforescente, esse é inadmissível.
Essa é uma questão importante. Quando a gente quer mudar os outros, esquecendo o que a gente precisa mudar interiormente. Quais são as situações que são aceitáveis? O que a gente aceita como transgressão dos nossos valores? No fundo dessa história está a parte principal que nós já falamos. Ela é aceitável porque sou eu que faço. Então, é aceitável a gente colar na prova, porque é um erro pequeno, é aceitável a gente subornar a professora com a maçãzinha para ter alguma concessão qualquer que ela seja? É aceitável a gente atravessar o sinal vermelho quando ninguém está olhando, ou andar pelo acostamento porque o trânsito está parado? Eu vi uma cena que era uma coisa assim impressionante. Na sociedade americana, as pessoas estavam fugindo de uma região que ia ser atingida por um furacão. E primeiro que é isso, deixa suas casas porque aqui vai ter um furacão, vai para um lugar que você vai estar mais seguro. Então estava todo mundo fugindo de um perigo, organizadamente, um atrás do outro, demoradamente. Logo depois daquele tsunami que aconteceu lá no Japão, que tem umas cenas assim daquele navio gigantesco passando por cima assim das casas, tem outra cena que me chamou a atenção. Todas as pessoas, velhinhos, jovens, todos sentados, esperando para ser atendido. Cada um pacientemente esperando a sua vez. Então vamos fazer uma analogia de como que a gente estaria nessa situação crítica, porque é no momento de crise que a gente percebe qual é o valor que a gente tem de verdade. É no momento que alguma das coisas que a gente acha que é nosso direito foi aviltado e que a gente mostra a essência dos nossos valores. É nessa hora que a gente tem que parar para refletir o que a gente permitiu que essa avalanche de repetições de valores viesse para dentro de nós. E começar a olhar quais são aqueles valores que deveriam ser estimulados, fortificados e perenizados. Nesse momento de crise que a gente revela o que a gente é. É no momento de crise que a gente aprende a melhorar na direção que a gente deveria, que a gente quer. Qual é o valor principal que torna a vida um propósito superior? Sai do eu no centro, passa para o coletivo. Entenda o que a pessoa precisa, passa a valorizar a comunicação num ouvir integral para a gente poder criar uma conexão profunda entre as pessoas, porque depois que a gente tiver essa conexão profunda entre as pessoas, nós vamos ter uma conexão profunda com esse propósito superior. Não é possível ser feliz se as pessoas que estão do nosso lado também não o forem. Não é possível a gente fazer algo para atingir uma situação melhor se a gente estiver causando mais infelicidade nas pessoas que estão no nosso caminho. Todas as pessoas que estão no nosso caminho se relacionando conosco fazem parte desse grande contexto que a gente tem que se conectar. Valor superior é aquele em que a gente deixa de ser eu sozinho para fazer parte de um contexto muito maior que está conectado com o propósito divino. Era isso que eu queria falar para vocês hoje.